Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, eu acho que eu nunca fiz um vídeo assim na vida contando alguma coisa, mas há um tempo o Senhor tem me pedido para fazer isso. Eu queria contar um testemunho da minha vida, aliás, desses últimos períodos da minha vida. Em abril do ano passado, eu fui fazer exames de rotina. Eu fui numa clínica fazer um ultrassom, que a médica pediu um ultrassom geral para ver como estava a saúde e tudo mais, os órgãos e tudo mais. E eu fui atendida por uma médica muito simpática, que entrou conversando, falando, e por um momento ela ficou muito tensa e saiu da sala me desejando boa sorte. E eu sempre fui uma pessoa assim que em todas as que as pessoas falavam, o que acontecia, eu parava e começava a falar assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa, e já ficava desesperada com o que talvez pudesse ter acontecido. E eu saí daquela sala e na sala do lado era a sala onde os médicos ficavam e eu ouvi uma das médicas falando que tinha acabado de fazer um ultrassom de uma pessoa que estava cheio de nódulos. E naquele momento eu falei assim, meu Deus, se aquela médica saiu daquele jeito, só pode ser eu. E eu saí daquela sala com muito medo. E eu fui até o banheiro para orar ao Senhor. E eu falei, Senhor, será que sou eu? O que aconteceu? O que é isso? E o Senhor trouxe para mim aquele louvor, Deus é Deus, que diz, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele continua sendo Deus. Eu acho que esse é um louvor que todo mundo conhece. E fui embora. Fui pra casa, peguei o resultado do exame, voltei no médico e passei com a médica me encaminhou para um endocrinologista que cuidava dessa parte. Eu estava com nódulos na tireoide. E ela pediu para que passasse com um médico que cuida realmente dessa parte. Passei com esse médico, ele disse que estava com um tamanho normal, que não era nada, que não era para me preocupar, porque meus exames de sangue hormonais não estavam tão fora do padrão. E não me preocupei mais com isso. Em outubro do ano passado eu resolvi passar no médico novamente e procurei um outro médico. Na verdade, eu passei com o intuito de iniciar um processo de emagrecimento. Então eu procurei um outro endocrinologista e esse endocrinologista solicitou imediatamente uma biópsia para saber o conteúdo desses nódulos. E eu fui então fazer a biópsia. No período que eu estava aguardando o resultado da biópsia, eu trabalho com eventos também. Eu estava fazendo um aniversário de 15 anos e em uma das reuniões, eu conversando com uma tia, né, da debutante, e ela, na verdade, não me recordo em que momento nós entramos no assunto, mas ela me disse que ela teve câncer e que Deus havia curado. E naquele momento que ela estava me contando algumas partes do que ela me contou, do testemunho dela, talvez eu não me recorde se você me perguntar. Porque naquele momento era Deus falando que eu teria câncer. Era já Ele me preparando que eu teria câncer. Deus é um Deus que nos avisa todo o tempo. Mas às vezes a gente questiona tanto, às vezes a gente procura tantas as coisas e os nossos ouvidos ficam tapados para o Senhor. Mas naquele momento eu pude ter praticamente certeza de que na minha biópsia ia constatar alguma coisa. Mas ela falou para mim, eu fui curada. Eu fui curada de câncer e um testemunho lindo. Algum tempo depois, eu recebi o resultado da biópsia e eu estava com câncer de tireoide.
Aí eu passei no endócrino novamente, ele me encaminhou por um cirurgião de cabeça e pescoço, porque ele falou que eu precisava tirar a glândula. E nesse meio tempo, essa família na qual eu estava fazendo o evento, eles pediram para que eu fizesse esse louvor no aniversário, Deus é Deus. E foi maravilhoso, porque sentir a presença do Senhor e ver o Senhor falando com cada um ali, porque eu sei que Ele falou com muitas pessoas, inclusive com os jovens que estavam participando nos ensaios. Eu pude ver que Deus estava em todos os momentos falando com cada um deles. E principalmente comigo, que era para realmente para eu confiar, que era realmente para eu buscar mais nele. Mas eu confesso para vocês que eu não acreditava que eu poderia ser curada. Eu falava assim, eu confio no Senhor, eu sei que Ele pode fazer, eu sei que eu vou ser curada, mas dentro de mim eu sei que eu não acreditava. Dentro de mim era como se eu tivesse já aceitando que eu fosse morrer ou algo do tipo. Mesmo o médico falando pra mim que era um dos mais simples que existia, que eu tinha 99% de chance de cura, que era só tirar a glândula da tireoide e acabaria. Ainda assim, dentro de mim eu não acreditava. E Deus foi falando comigo de muitas e muitas formas, por filmes, por louvores, por pessoas. E nesse tempo eu fui aprendendo a buscar Ele de uma forma diferente. De adorar mais intensamente, de orar mais intensamente, de me entregar intensamente e principalmente permitir ouvir a voz dele. Porque muitas vezes a gente ora, a gente louva, a gente busca, mas a gente fala e não se cala para ouvir o que o Senhor tem a falar conosco. Muitas vezes as nossas aflições não permitem que a gente ouça o que Ele está falando. E uma das consultas, o médico me disse antes de fazer a cirurgia que eu poderia ter uma alteração vocal, porque fica perto das cordas vocais, né? Houve casos de pessoas que ficam com rouquidão por um período ou podem ficar para a vida toda. E isso para mim foi a pior parte de todo o processo naquele momento, né? Porque eu amo louvar a Deus. E quando eu me converti, eu pedi isso para Deus. Eu falei, Senhor, eu quero ter o dom de te louvar, eu quero ter o dom de fazer o Senhor se alegrar através da minha adoração. E Ele sempre me disse que Ele curaria vidas através do meu louvor, através da adoração, através do canto. E ainda assim, eu não acreditava, porque dentro de mim eu não acreditava que a minha voz fosse ficar normal. E então, o pessoal da igreja orou bastante, todo mundo sempre muito próximo, sempre, né, orando, buscando, dando apoio, dando abraço, e isso também fez muita diferença na minha vida nesse processo todo. E isso foi um dos aprendizados também, porque além de não confiar plenamente no Senhor, eu não confiava também nas pessoas. Ele ainda tem trabalhado isso em mim. É muito importante que a gente tenha alguém para desabafar, alguém para contar, alguém para mostrar a nossa vulnerabilidade. Porque o Senhor, Ele fez amigos, Ele fez irmãos. Por isso que nós somos um corpo. E nós não podemos andar sozinhos sendo um corpo, não é verdade? E isso me ajudou muito. Eu fiz então a cirurgia, passei pelo processo cirúrgico, entrei na sala de cirurgia muito tranquila, muito em paz, porque os irmãos da igreja, da comunidade cristã genuína na qual eu congrego, são verdadeiramente uma família.
E todos eles, assim, estavam presentes, se não lá no hospital, mas por mensagens, em orações e intercessões, e foi maravilhoso ver o cuidado de cada um. Cada mensagem me dava uma força para continuar. A minha família não tem nem o que falar, né? Meu alicerce, assim, minha mãe, minhas irmãs. A parte que mais me doía era ver o sofrimento deles, de saber que eu ia passar por aquele procedimento cirúrgico. Mas eu estava muito em paz. E eu entrei, fiz a cirurgia, saí do centro cirúrgico e na sala de recuperação eu ouvia bem longe o médico falando assim: fala comigo que eu preciso ouvir sua voz, eu preciso ouvir sua voz. E eu respondi a ele: ainda sonolenta, ainda vou retornando da anestesia. E ele falou: eu preciso ouvir sua voz. Tá tudo bem? E eu respondi pra ele: tá tudo bem. Na hora que eu respondi, tá tudo bem, que eu vi que a minha voz estava exatamente igual, eu despertei do nada e comecei a rir e a glorificar a Deus. E falei: eu preciso ir pro quarto, eu preciso ver a minha família, eu preciso conversar com todo mundo. Eles até falaram: não, calma, você acabou de retornar da anestesia, você precisa aguardar mais um pouco. E eu falei novamente que eu precisava ir. E foi o maqueiro me buscar, ele era até um rapaz muito legal. E eu falei pra ele: nossa, glória a Deus, a minha voz tá normal, eu estou super bem, eu quero ir pro quarto. E a gente foi brincando e eu até brinquei que ele chamava Davi. E eu falei que um pouco da palavra pra ele. E fui pro quarto, teve toda a recuperação, aí passou... acredito que 15 dias, quando eu tive o retorno no médico, ele falou pra mim que eu poderia voltar a cantar, que eu poderia voltar a louvar, e aquilo pra mim foi uma sensação inexplicável. Que eu cheguei no líder do louvor e falei: eu vou louvar hoje. E eu cheguei lá e eu não consegui. Era como se eu tinha a sensação de estar sendo estrangulada quando eu tentava fazer isso. E eu fiquei com uma angústia tão grande, uma tristeza tão grande, porque eu falei: se o médico deixou, porque eu não consigo? E orei a Deus naquele dia no culto, e o culto foi uma bênção. Fui pra minha casa, orei novamente a Deus. Eu falei: Deus, por que eu não consigo? E todo mundo falava assim pra mim: calma, são só 15 dias, você ainda tá em recuperação. Eu falei: mas o médico falou que eu poderia. E novamente questionando as coisas, né? E aí vi uns exercícios de fono na internet e tudo mais. E num domingo, na semana seguinte, eu tava me arrumando pra ir no culto. Eu tava normal, me arrumando, e eu olhei pro espelho e falei pra mim mesma no espelho assim: eu vou conseguir. Eu vou conseguir voltar a louvar o Senhor. E na hora que eu disse isso, o Senhor disse assim pra mim: eu não permiti que você louvasse até agora, pra você ver que em mim você pode todas as coisas. Então não fala que você não consegue. Não fala que você não é capaz, porque em mim, pra mim, você pode todas as coisas. E naquele momento eu glorifiquei o Senhor, e naquele dia eu nem estava na escala do louvor. E aconteceu o culto, eu fui no culto, e no final do culto o pastor fez um apelo. Tinha um senhor entre nós, e o líder do louvor subiu para fazer um fundo, né, de louvor, e não tinha ninguém para fazer. E o Senhor falava assim pra mim: vai lá e faz, vai lá e faz. E eu tinha medo. Eu tinha medo de subir, de não conseguir fazer. E eu subi lá e fiz o louvor, e eu consegui.
normalmente, sem sentir dor nenhuma, sem sensação nenhuma. Então o Senhor, Ele permitiu que eu passasse por aquele período pequeno para eu poder ver que nele eu posso todas as coisas. Gente, Deus, Ele é maravilhoso. Ele cuida de cada pequeno detalhe, coisas que a gente não imagina, que a gente não espera, que a gente não acredita. Ele cuida dos nossos medos, Ele cuida das nossas ansiedades, Ele cuida das nossas dúvidas, das nossas dores. A gente só precisa ouvir, parar um pouco, sabe, da nossa vida tão turbulenta, com tantas coisas, com tantos afazeres, e parar e se entregar ao Senhor e falar assim: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso ouvir Tua voz, eu quero sentir o Teu abraço. Porque quantas vezes a gente precisa só de um abraço. E sentir o conforto do Senhor não tem explicação. E depois disso, que eu tirei a glândula, é feita uma nova biópsia para saber qual o procedimento depois a ser feito. E na minha biópsia constatou metástase. Metástase é quando as células cancerígenas vão para outra parte do corpo através da corrente sanguínea. Constatou metástase, eu sempre esqueço o nome, acho que é nos linfodomos, alguma coisa do tipo. Mas eles foram tirados também na cirurgia. Mas o médico me recomendou que fizesse radioterapia para que não tivesse nenhum risco mesmo de ter qualquer célula cancerígena ainda no meu corpo. E então eu iniciei mais um outro processo. Para eu fazer radioterapia, eu precisei parar de tomar medicação. Que quando a gente tira a glândula da tireoide, a gente começa a tomar uma medicação que é a reposição hormonal. E eu parei por 30 dias essa medicação. E 15 dias eu precisei fazer uma dieta. Nesse período foi muito difícil, porque o emocional, ele fica muito bagunçado, muito abalado. Tem momentos que eu queria chorar do nada, tem momentos que eu queria gritar do nada, tem momentos que eu ficava feliz demais, tinha momentos que eu ficava estressada demais. E dentro de mim eu falava assim: eu não quero ser um peso para as pessoas, porque era o que eu me sentia. Mas ao mesmo tempo, me sentindo um peso, eu queria estar perto. Eu precisava ter alguém. E eu orei ao Senhor, eu busquei ao Senhor, eu falei: Pai, eu não tenho como te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Eu não tenho como te agradecer por cada mínimo detalhe de tudo que eu tenho aprendido. Por cada pessoa que eu tenho visto o amor, o cuidado, a dedicação. Pelo marido maravilhoso que o Senhor me deu, que cuidou tão bem de mim nesse período todo, que foi tão paciente, sabe? Toda a minha família, todos os meus amigos. E eu não podia deixar de falar para as pessoas que Deus é um Deus de milagres, que Deus é um Deus que nos direciona, que cuida, que transforma as nossas vidas. Porque por mais que a gente pense que a gente tá tudo bem, que tá tudo certo, que eu já me converti há tantos anos, nós sempre temos que estar ligados no Senhor, porque Ele sempre tem algo para nos ensinar. Então, se você estiver passando por um momento de luta, um momento de tribulação, um momento de deserto, abra os teus ouvidos, porque o Senhor, Ele tem tentado falar com você e talvez você não tenha deixado Ele falar. Talvez você não tenha parado para ouvir a voz do Senhor. E Ele tem muito para falar com você. A minha oração é: Senhor, eu quero saber como o Senhor
quer que o teu nome seja glorificado através de tudo isso. Na verdade, desde que eu soube de tudo isso, essa foi a minha oração. Em todo o processo, eu não falei muito para todo mundo o que havia acontecido, a não ser as pessoas ao meu redor. E o Senhor, Ele tem me pedido para falar isso a outras pessoas. Que Ele tem tentado falar conosco. E nós não temos dado acesso ao Senhor. Nós não temos permitido que Ele fale conosco. E ainda assim nós questionamos que Ele não fala. Mesmo nós não permitindo ouvir a voz do Senhor, a gente questiona que Ele não fala. A gente questiona que Ele não responde às nossas orações. A gente questiona que a gente não tem isso, que a gente não tem aquilo, que a gente não tem aquilo outro. Muitas vezes eu parei e pensei, falei assim, poxa, eu tô questionando disso que eu tô passando, e tanta gente tá passando por coisas tão piores. Mas eu precisei passar por isso para aprender a confiar mais. A aprender a ouvir a voz do Senhor. A aprender a me dedicar mais a Ele. A esperar nele. A controlar também o meu emocional. Porque nesse período que eu passei sem a medicação, com o meu emocional muito abalado, o Senhor, Ele me ensinou demais controlar. No momento mais difícil, parar e orar a Ele, a buscar a Ele. Na terça-feira agora, amanhã, eu vou fazer a radioterapia. E eu tenho plena certeza que o Senhor estará lá comigo e que eu não vou passar por todas as coisas que geralmente pode ser passado, que eu não vou passar mal como pode passar, porque eu sei que o Senhor vai estar comigo. Então eu só tenho que glorificar Ele, eu só tenho que engrandecer o nome do Senhor e louvar pela vida de cada uma das pessoas que passaram este momento comigo. Dizer que eu amo cada um de vocês, que vocês são muito importantes na minha vida, na minha caminhada, que eu louvo a Deus por ter conhecido cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Que tenham um dia de paz e que tirem um tempinho para ouvir o papai falar com vocês. Deus abençoe.